Uma superestrutura vai garantir o conforto e, principalmente, a segurança dos participantes da venda da Telebrás. A Superintendência da Bolsa revelou que o esquema foi montado pensando na possibilidade de o leilão se estender até o dia seguinte. A praça em frente ao prédio da Bolsa de Valores do Rio foi toda cercada e o esquema de policiamento já começou. Os investidores estarão a salvo até dos olhares. Vão chegar ao pregão por um corredor de tapumes. Dentro do prédio, toda a segurança. Há uma semana quem entra aqui é filmado, revistado, fotografado. Conforto e sigilo não foram esquecidos. A Bolsa preparou 14 salas bem equipadas para abrigar os integrantes dos consórcios durante as negociações. E entre as salas, os chamados colchões de ar, para garantir que as paredes não tenham ouvidos. O espaço de 30 metros quadrados impede que um grupo acompanhe as conversas do outro. Explica-se tanta precaução. O mundo inteiro é o setor de maior importância e essa é a maior privatização do setor. Então, o mundo inteiro estará de olhos ligados no Brasil. E já que o mundo inteiro vai estar conectado a este local, a comunicação não pode falhar. Só que o pregão fica no subsolo do prédio e os telefones celulares nunca funcionaram direito por aqui. Por isso, a Bolsa, que já tinha uma antena para melhorar a recepção nos outros andares, tratou de instalar outra antena voltada para cá. E para garantir que as notícias do leilão cheguem logo aos interessados, foi montado um enorme centro de imprensa. Tem até auditório para entrevistas. Afinal, são 600 jornalistas credenciados. O superintendente-geral da Bolsa justifica a estrutura. Saibamos que o leilão pode se estender, pode não ser concluído no mesmo dia, no dia 29. Obviamente, nem todos vão ter condições de passar a noite no edifício. Mas aqueles que precisarem, por questões de estratégia, vão poder ficar e vão ficar bem acomodados. Na Bolsa do Rio, tudo pronto para o leilão desta quarta. E os advogados do governo estão a postos, esperando o começo da batalha judicial. E os estrategistas do leilão contam com uma decisão favorável do Tribunal de Contas da União sobre o modelo da venda do sistema Telebrás. Vamos a Brasília com Carlos Monforte. Monforte, está todo mundo otimista, né? Inclusive com relação ao relatório do TCU, né? O governo está muito otimista. Os advogados do governo estão muito otimistas também, Renata. Mas vão ter uma semana de muito trabalho para manter o leilão da Telebrás. A primeira decisão sai hoje. O Tribunal de Contas dá a palavra final sobre o preço mínimo do sistema Telebrás. E essa palavra vai ser certamente a favor da privatização. Pelo menos 4 ministros do TCU devem votar com o relatório do governo. Barulho é o que não vai faltar para o leilão das 12 empresas do sistema Telebrás, marcado para a próxima quarta-feira. Em Brasília, a comissão que analisa a formação dos consórcios passou o fim de semana checando a papelada das 76 empresas interessadas na privatização. Mais de 400 advogados do governo se armam para a batalha jurídica contra os sindicatos que querem impedir o leilão da Telebrás. Oficialmente, são 44 ações que tentam suspender a venda, mas os adversários da privatização preparam uma avalanche de ações para esta semana. O principal ponto de discórdia é o preço mínimo fixado, 13 bilhões 470 milhões de reais. Baixo demais, segundo os opositores, para uma empresa lucrativa e com potencial de expansão. Correto para o governo, já que foi avaliado por 2 consultorias contratadas em licitação internacional e por se tratar de uma empresa que necessita de altos investimentos para melhorar o atendimento ao consumidor. Hoje, uma decisão importante vai ser tomada pelo Tribunal de Contas da União. O plenário vai julgar se o preço do sistema Telebrás está correto. Se entender que não, o leilão pode ser suspenso. O relator do processo, o ministro Bento José, não adiantou o voto, mas revelou que, de um modo geral, aprova o modelo de venda adotado pelo governo. Na verdade, o ministro relator Bento José Bugarim não deve levar em conta a avaliação da Telebrás feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O relatório pedido pelo Ministério Público Federal sugeriu um preço mínimo superior a 20 bilhões de reais. O relator do processo de privatização deve basear o julgamento nas informações conseguidas com o BNDES. O governo espera, assim, que o processo de privatização das teles seja aprovado sem problemas. Mas, se por acaso perder, ainda pode manter o leilão se conseguir uma liminar no Supremo Tribunal Federal. É isso aí, Renato. Está preparado para a guerra?
Olha, estamos aqui, pelo menos, acompanhando esse nervosismo desde a semana passada, né, Malcom? Correspondentes de guerra nós somos agora, né? E agora, politicamente, em termos eleitorais, por exemplo, quem ganha e quem perde com a privatização da Telebrás? Franklin Martins, que está aqui conosco no Rio hoje, você sabe a resposta, quem ganha e quem perde? Saber a gente nunca sabe, mas eu acho que quem ganha é Fernando Henrique. Em princípio, Fernando Henrique está ganhando e por uma razão muito simples. A população quer serviços telefônicos decentes e não acredita mais que isso seja possível com monopólio estatal. Ela não aguenta mais fila para telefone, sinal de ocupado no aparelho e linha caindo a toda hora. Por pragmatismo, por puro pragmatismo, apoia a privatização. Fernando Henrique, portanto, tem tudo para dar uma faturadinha eleitoral no episódio. Já a oposição, que em outras privatizações, como a da Vale do Rio Doce, moveu autênticas cruzadas contra o leilão, no caso da Telebrás, dá a impressão de que está meia bomba. É contra, mas não vai fazer nenhuma loucura para impedir a privatização. Tanto que de uns tempos para cá, passou a concentrar suas críticas em 2 pontos. O preço mínimo, que ela acha baixo, e o momento da venda. Ela queria que o leilão ficasse para depois das eleições. Se o ágio for muito baixo e o preço ficar abaixo dos 16 bilhões, ou se aparecerem complicações jurídicas que forcem o adiamento da venda, a oposição ainda vai ter alguma munição para voltar à carga nessa briga. Mas se os advogados do governo trabalharem direitinho, se a polícia contiver os excessos dos manifestantes sem cometer excessos ela também. E se o ágio for alto e o preço for bom, Fernando Henrique pode correr para o abraço. E o consumidor para o telefone. Vamos ver se a linha funciona, Renato. Bem, eu acho que tem que funcionar, pelo menos essa é a expectativa. De qualquer maneira, nos contratos e em tudo que foi feito, está previsto que o número de terminais vai aumentar dramaticamente no primeiro ano e depois no segundo ano e assim sucessivamente. Quer dizer, número de linhas eu acho que vai ter. Agora, o que se espera é que elas funcionem. Renata Capucci. Renato, o Franklin acabou de falar que o consumidor não aguenta mais fila para telefone, sinal de ocupado no aparelho, linha caindo a toda hora. Vejam só se não é mera coincidência. Uma das empresas incluídas no leilão é unanimidade, só que em reclamações. A Telerge é a campeã brasileira em falhas no sistema, no equipamento e no serviço. Aqui no Rio, telefonia é aquele tipo de assunto que provoca as reações mais revoltadas. Mário Fonseca estava sem telefone há 3 meses, quando decidiu ironizar a própria revolta. Mandou publicar no jornal uma nota de falecimento das linhas da casa dele. No dia seguinte, elas renasceram do silêncio. Mas o que parecia milagre durou pouco. Mário participava do leilão de uma obra de arte por telefone. Quando ia dar o lance final, a linha caiu. Havia disputa de lance e meu cliente estava a fim de cobrir os lances. Mas como é que eu vou cobrir? Alô, acabou, não tem mais linha. O leilão continua lá em Nova York e eu aqui sentado com cara de idiota. Rômulo tornou pública a insatisfação dele com a Telerge. Criou uma página na internet e recebeu correios de outros navegantes descontentes com a companhia. Já são 2.000 reclamações. Rola de tudo um pouco. Rola desde assim, como se as pessoas se utilizassem da página como se fosse da própria Telerge. Então, entrando em contato com a Telerge, pedindo conserto, não sei o quê. Tem gente que liga para desabafar e tem gente que manda e-mail espinafrando, que às vezes até vontade de censurar, porque xinga a mãe, roga praga, é uma loucura isso aqui. Às vésperas da privatização, a Telerge se transformou numa empresa campeã de reclamações junto ao Procon. Do início do ano até agora, o Serviço de Defesa do Consumidor registrou 3.600 queixas contra a companhia telefônica, 20% a mais do que no ano passado inteiro. Uma das principais reclamações no posto da Telerge é contra o prazo para a instalação de uma linha. Eu queria alugar um telefone ou comprar uma linha o mais rápido possível. Qual foi a resposta que o senhor obteve? A resposta foi o seguinte, que eu posso entrar no plano de expansão, aguardar o chamado, que pode durar até 1 ano, de 1 ano a mais. E agora o que o senhor vai fazer? Agora vou embora. Vou tentar no mercado paralelo. A aposentada de 80 anos espera pela transferência da linha há 6 meses. Mas o telefone... Mudinho. Dona Aidar é vítima da empresa na qual trabalhou 38 anos. Ela se aposentou como chefe de seção da Companhia Telefônica do Rio. Na minha época, quando um assinante pediu uma transferência, era no dia seguinte. No dia seguinte, era com toda a atenção. Que agora demore um pouco, eu admito.
Mas 180 dias é demais, não é? A Telerge informou que desde 96 vem implantando projetos para modernizar e expandir o sistema no estado, mas que essas obras vêm causando transtornos porque são feitas com o sistema em operação. De acordo com a Telerge, esse foi o motivo do aumento do número de reclamações contra a empresa. Será que foi só esse o motivo? Bem, não sei se foi só esse o motivo. Agora resta saber se depois da venda da Telerge, esses problemas de operação, sistema de operação, vão acabar. O compromisso dos compradores deve ser, em princípio, esse. E vai haver uma agência reguladora para defender o consumidor e para defender também os acionistas. Que o consumidor também já está cansado disso, né, Renato? A gente vai ver isso daqui a pouco numa entrevista ao vivo no estúdio aqui no Bom Dia. O filé mignon do sistema Telebrás, a Telesp, que concentra 25% da telefonia brasileira e lucra 1 bilhão por ano, você vai ver daqui a pouco. E como o Renato acabou de dizer, o presidente da Comissão de Valores Imobiliários explica como ficam os investidores que têm ações da Telebrás. Não perca. Agora são 7h27. A Alistel apresenta um novo quadro para as listas telefônicas no Brasil. Decididamente, lista telefônica não é negócio para principiantes. Imagine reunir e organizar todos os fones, nomes e endereços do Brasil e transformar em listas telefônicas. Por isso, a Alistel, maior e mais completa editora de listas e guias do país, representa segurança e garantia de distribuição a serviço de 80 milhões de brasileiros. Até porque a Alistel é uma empresa Abril e dispensa apresentações. A Alistel faz, e faz melhor há 15 anos. Sempre com um pouco de Brasil em cada produto, facilitando a vida de muita gente. Se parece assustador transformar milhões de endereços, fones, nomes, produtos e serviços em informação de verdade, simplifique. Conte com a Alistel. Lista é Alistel. Alistel é Abril. Nesta terça, eles vêm escancarando geral. O quê? Você vai à praia com esse biquíni? Claro que não, né, pai? É praia de nudismo. Caceta e Planeta, urgente. E logo depois, Luiz Fernando Guimarães e Pedro Cardoso, vivendo as confusões nossas de cada dia. Você está ótimo. Ai, para com isso, Antenor. O Alberto tá aí, ele pode ver. E o Alberto vê nada, 9 graus de miopia. Vida ao vivo, show. Sobre a disputa por uma das empresas do sistema Telebrás, já se pode ter uma certeza. Vai ser uma venda concorrida com ágio elevado. É a Telesp Participações, o filé mignon de toda essa história. Vamos a São Paulo com o Chico Pinheiro, que hoje visita a gente, não é, Chico? É saudade ou é a importância da venda da Telesp que traz você de volta, Chico Pinheiro? As duas coisas, né, Renato? Você falou em filé mignon, dia de filé mignon, tem que estar aqui. Filé mignon, que é, Renato, a companhia telefônica de São Paulo mesmo, a Telesp, que está atraindo consórcios de 3 continentes. São 9 grupos que já estão habilitados para a compra da Telesp celular pelo preço mínimo de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Para a telefonia fixa, a mais cara das 12 empresas regionais, 2 grupos estão concorrendo e vão ter que desembolsar no mínimo 3 bilhões e 520 milhões de reais. A Telesp representa o mercado potencial de maior PIB, Produto Interno Bruto, do país. Italianos, espanhóis ou americanos. A partir do dia 29 de julho, a terceira maior empresa de telefonia fixa da América do Sul deve ficar nas mãos de um deles. A Telesp tem mais de 5 milhões e meio de telefones e cobre 22% da população brasileira. Com uma demanda reprimida equivalente ao número de linhas instaladas hoje, a empresa já está sendo considerada a parte mais atraente do leilão de privatização da Telebrás. O sinal de que o mercado já está se movimentando por conta da privatização é o saldo da Bolsa, que subiu cerca de 10% este mês. Apesar disso, as ações da Telesp devem ter valorização menor do que a das outras teles,
já que o valor delas hoje está bem próximo ao considerado justo pelos analistas. A Telesp hoje ela representa quase 50% do sistema Telebrás em termos de valor de mercado em bolsa. E a Telesp é um dos maiores negócios de telecomunicações da década em países, vamos dizer assim, fora o primeiro mundo. Depois da privatização, a expectativa é que a Telesp tenha ações com maior volume de negociações na Bolsa de Valores junto com a Petrobras e que se transforme numa das empresas brasileiras mais atraentes para o investidor estrangeiro. O estado de São Paulo sozinho é comparável a alguns países europeus e a Telesp vai atender esse mercado inteiro. A justificativa para esse interesse pode estar na liquidez imediata das ações da empresa. Importante para o investidor estrangeiro é que qualquer empresa tenha boa liquidez em bolsa, porque ele depende disso para que numa situação de emergência, como nós vivemos em outubro do ano passado, por exemplo, onde a crise asiática realmente interferiu com a rentabilidade de todos os portfólios no mundo, eles precisavam ter a disponibilidade diária, ou seja, a liquidez de fazer isso. A Telesp, ela vai representar então para esses mesmos investidores estrangeiros e nacionais também, uma empresa com bastante liquidez e aí sim possa ser até um parâmetro de qual é o humor dos investidores em relação ao Brasil. E por falar em vendas de empresas de telefonia, hoje tem leilão de privatização marcado na Bolsa de Valores de São Paulo. No fim da tarde, a CETERP, Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto, deve ser vendida. Só uma empresa se inscreveu, a AMBA, do grupo Chain Curi. O valor mínimo fixado é de 200 milhões e 9 mil reais. 35 telefones instalados para cada 100 habitantes, o dobro da média da Telesp. Esse é o principal cartão de apresentação da CETERP, Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto. A empresa, que fatura mais de 200 milhões de reais por ano, teve o capital aberto em 96. A prefeitura vendeu 46% das ações. Os compradores foram os fundos de pensão da Telebrás, da Embratel e do Banco do Brasil. No início do ano, a prefeitura entrou com um projeto de privatização e abriu a polêmica. A decisão sobre vender ou não a empresa seria dos vereadores. E a Câmara de Ribeirão Preto acabaria se transformando num campo de batalha. Depois de 2 tentativas frustradas, a Câmara conseguiu votar o projeto num clima de guerra. O Sindicato dos Telefônicos fez o que pôde, mas não impediu que a privatização passasse. A luta agora é para suspender o leilão na Justiça. O sindicato e 2 vereadores entraram com uma representação no Ministério Público e uma ação popular, alegando irregularidades no processo de privatização. A prefeitura se defende com 5 procuradores em tempo integral para garantir a realização do leilão da CETERP e, pelo menos por enquanto, está vencendo a batalha jurídica. A Procuradoria da Prefeitura de Ribeirão Preto fez plantão jurídico no fim de semana para garantir o leilão da CETERP. 2 medidas judiciais ainda aguardam parecer, uma ação popular do Sindicato dos Telefônicos e um agravo de sentença dos fundos de pensão que querem manter o acordo firmado em 96. Acordo que diz que os fundos de pensão podem negociar hoje as ações que compraram da CETERP no mesmo valor das ações da Prefeitura. Bom, mas tem um problema que acaba de chegar aqui a informação, Renato. A Prefeitura de Ribeirão Preto nos informa que o leilão da CETERP foi adiado até que sejam julgadas essas 2 ações judiciais. Adiado e agora não se sabe mais quando vai acontecer. Essa informação tinha chegado aqui também exatamente agora, Chico, de que a liminar que a Prefeitura conseguiu na sexta-feira, que garantia a realização hoje, foi cassada e que, portanto, essas pendências judiciais com relação aos fundos de pensão e a outra pendência judicial continuam valendo. E o leilão está adiado, pelo menos por enquanto. Não vai ser realizado hoje às 5 horas da tarde. Renato, tem que esperar mesmo, inclusive, essa questão aí do valor das ações com fundo de pensão e sem fundo de pensão, certamente vai alterar o valor da empresa, né? Tem que aguardar. Bem, a privatização da Telebrás também vai mexer com 5 milhões de investidores que têm ações da estatal. Como é que vão ficar esses investidores com a venda das teles? Até que ponto isso vai influir nas bolsas de valores, já que as ações da Telebrás respondem por metade do volume da Bolsa de São Paulo?
Sobre esses assuntos nós vamos conversar aqui no estúdio com o presidente da Comissão de Valores Imobiliários, Francisco da Costa e Silva. Principal problema, o pequeno acionista dessa quantidade grande de empresas que existe hoje. A posição do pequeno acionista, a rigor, não muda, porque o governo está vendendo as ações de controle das 12 holdings. O que preocupa em relação à CVM, em relação aos pequenos acionistas, é como cada um dos novos controladores dessas 12 holdings vão se relacionar com as empresas que estão abaixo delas. Então, a empresa que ganha a licitação, a Telecentro-Sul. Embaixo da Telecentro-Sul, que é uma holding, existem inúmeras outras empresas que têm acionistas minoritários. Como o dono da Telecentro-Sul vai tratar cada um dos acionistas da Teleacre, da Tele Tocantins, da Tele Mato Grosso do Sul? Esta é uma preocupação que a CVM tem. O senhor, como órgão regulador, vai tomar decisões para prevenir qualquer decisão do controlador que prejudique o minoritário? Não, nós não podemos prevenir, porque em princípio a nossa presunção é de que esses controladores agirão de acordo com a lei. O ideal será que cada um desses controladores adote uma política de fusões nessas empresas de baixo, para nós reduzirmos o número dessas empresas, porque o controlador de uma empresa, o acionista minoritário de uma empresa pequena, como a Telecelular de Sergipe, né, que é uma empresa que tem ações negociadas na Bolsa, o ideal seria que ele passasse a ser acionista de uma empresa que se fundisse, né, da Telecelular da Bahia com a Telecelular de Sergipe, que são ambas controladas por uma das holdings, né? Um exemplo, estou dando um Doutor Francisco, a primeira coisa que eu queria saber é o seguinte, já é a segunda coisa, né? As empresas terão registro, porque na semana passada eles entregaram os dados na CVM e a pendência era se essas empresas teriam registro. Sem registro, elas não podem ser negociadas na Bolsa. E aí acontece o seguinte problema, a Telebrás, que é 60% da Bolsa brasileira, vai ficar sem registro, ela não pode ser negociada. Então, o que acontece com a Bolsa em si? A Telebrás continua sendo negociada e continuará sendo negociada depois do dia do leilão. Quer dizer, no dia especificamente do leilão, como é praxe da CVM, nós vamos determinar a suspensão dos negócios de todas as empresas que estão sendo objeto do leilão. Mas, imediatamente após a conclusão do leilão, a Telebrás volta a ser negociada. A CVM está analisando o registro das 12 holdings. Mas o senhor daria a resposta hoje, o senhor vai dar uma resposta hoje? Trabalhamos o fim de semana e, em princípio, temos condições de dar o registro quase que imediatamente antes do leilão. Ocorre que nós temos que também atentar que a Securities Commission americana também está analisando essas 12 empresas nos Estados Unidos. E nós temos que tratar dos acionistas, dos investidores externos, tão bem quanto nós tratamos dos investidores internos, porque as empresas brasileiras vão ao exterior buscar recursos. Então nós temos que concatenar com a Comissão Americana para que, na medida do possível, os registros sejam concedidos ao mesmo tempo, né, para que essas ações vão para o mercado ao mesmo tempo. Muito obrigado, doutor Francisco Costa e Silva, pelos seus esclarecimentos aqui ao Bom Dia Brasil. Vamos esperar que esse leilão corra de acordo com o que deseja a CVM. Renata Capucci. Renato, o mercado de telecomunicações também está movimentado no exterior. A British Telecom, a maior empresa de telecomunicações da Grã-Bretanha, vai formar uma joint venture com a americana AT&T. O anúncio foi feito ontem numa coletiva à imprensa na sede da British Telecom, em Londres. A nova empresa, formada pela British e pela AT&T, vai reunir 5.000 funcionários. A previsão é de que em 2 anos o faturamento chegue a 10 bilhões de dólares anuais. A nova companhia será especializada em atender multinacionais, vendendo telefones e serviços de telecomunicações e informática para as empresas. A British Telecom e a AT&T também estarão investindo 1 bilhão de dólares por ano no desenvolvimento de uma rede internacional de telecomunicações. Mas a associação das duas empresas ainda depende da aprovação das autoridades americanas e europeias. E a associação entre a British Telecom e a AT&T é destaque nos jornais internacionais. Vamos às manchetes. New York Times, AT&T e British Telecom unem operações internacionais. Herald Tribune, AT&T faz associação de 10 bilhões de dólares com a British Telecom.
Daily Telegraph, British Telecom se torna global com a associação de 10 bilhões de dólares com a AT&T. Washington Post, AT&T e British Telecom unem as forças. A semana começa com grandes baixas nas bolsas asiáticas. O mercado mergulhou na incerteza sobre o nome que o futuro primeiro-ministro japonês, Keizo Obuchi, escolherá para novo ministro das Finanças. A bolsa de Tóquio caiu 2,6%. Também fecharam em baixa as bolsas de Hong Kong, com 3,3%. Kuala Lumpur, na Malásia, 2,7%. Bangkok, na Tailândia, 1,8%. E Manila, nas Filipinas, 1,2%. O mercado europeu também está em baixa, de olho nas turbulências do mercado asiático. Só a Bolsa de Londres ainda abriu em alta, graças à associação da British Telecom com a AT&T. As bolsas europeias começaram o dia com baixas de 0,5% em Zurique, 0,4% em Milão, 0,3% em Frankfurt e 0,1% em Paris. A Bolsa de Londres ainda abriu em alta, mas de apenas 0,2%. O sequestro de um ônibus para o centro de São Paulo. E na coluna Abra o Olho, a propaganda que engana tanto quanto o medicamento falso. Agora são 7h42. Até hoje, carro 1.0 com porta-malas grande andava assim. E subia a ladeira assim. A partir de agora, anda assim. Novo Siena 1.0 6 marchas. Mais força no arranque. Melhor desempenho final. Fiat Siena 6 marchas. Uma marcha a mais. Uma força a mais. PBF helps me a lot in my work. PBF is cool. O jeito mais gostoso de falar inglês. I love you, PBF. Leia na revista Época desta semana. Privatização. Saiba por que a Telebrás vale tanto e por que vai ficar cada vez mais fácil e barato comprar um telefone. Tecnologia. A casa do século XXI já está à sua disposição. Sorriso Hightech. Os novos tratamentos para ter dentes perfeitos e sadios, sem medo e sem dor. Eleições. Ideias e exemplos práticos de onde a política deu certo. Revista Época, da Editora Globo. A volta do prazer de ler. Tudo pode acontecer quando um cara muito louco resolve proteger os animais. O Trapalhão na Arca de Noé. Hoje, na sessão da tarde. Não é só com os remédios falsos que o consumidor deve ficar atento. A propaganda enganosa de medicamentos também está na mira da fiscalização. Veja na coluna Abra o Olho, com Sandra Passarinho. Os remédios falsos e os falsos anúncios de remédios são dois lados da mesma moeda. O aumento das reclamações contra a propaganda enganosa de medicamentos é um fato registrado pelo CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. O Conselho é um órgão independente que examina todo tipo de anúncio publicado na imprensa escrita e nos canais de TV aberta. As reclamações contra a propaganda de remédios representam quase metade do total das queixas recebidas. Esse ano, o CONAR já abriu 20 processos contra anunciantes de remédios que desrespeitam as duas condições básicas do Código de Ética Publicitária no caso. Se tem registro no Ministério da Saúde para a terapia que está sendo anunciada, para enfim, a doença para a qual, ou o sintoma para o qual o remédio está sendo anunciado, e ele estiver na categoria dos remédios de venda livre, então ele pode ser anunciado. O nosso papel é fazer com que a legislação se cumpra. Alguns dos anúncios condenados vendem regimes mágicos, pulseiras energéticas, modeladores de papo, remédios que não são remédios e, enfim, uma esperança para quem já passou dos 30. O CONAR não pode fazer censura prévia dos anúncios, mas o conselheiro acredita que os veículos de comunicação precisam ficar mais atentos antes de aceitar um anúncio. Que ele seja um pouquinho mais
fino no uso da sua peneira e verifique se toda... É claro que às vezes é difícil fazer isso, mas verifique sempre que possível se o remédio tem o registro para a finalidade a que ele se destina. Você pode denunciar ao CONAR qualquer propaganda que considere enganosa ou abusiva. Essa denúncia tem que ser feita por escrito para a Caixa Postal 8055, CEP 010-65970, São Paulo, capital. E abra o olho. Um sequestro mobilizou a polícia e parou o trânsito no centro de São Paulo. Vamos voltar a falar com Chico Pinheiro. Chico, a situação está sob controle agora? Parece que sim, Renato. Uma história muito maluca, viu? Um sequestro de um ônibus que vinha do Rio de Janeiro para São Paulo. Era o fim da viagem e um homem com uma faca sequestrou o ônibus. Ele usava essa faca para ameaçar uma mulher que, segundo informações, seria a segunda esposa dele, né? E fez o motorista levar esse ônibus para um quartel da Polícia Militar de São Paulo, que fica no centro da cidade, o quartel da Rota. O clima foi de tensão durante toda a noite em São Paulo e a repórter Abigail Costa está lá em frente a esse prédio do quartel da Rota para falar como é que está a situação agora. Avenida Tiradentes, ao vivo no Bom Dia Brasil. Acabou a confusão aí, Abigail? Acabou sim, Chico. A avenida agora tranquilo, trânsito liberado. Passava da meia-noite, um ônibus vinha do Rio com 38 passageiros. Todos os passageiros e o motorista desceram no terminal rodoviário de Tietê, menos um homem e uma mulher. O motorista, José Carlos Batista, foi chamado de volta ao ônibus. Diziam que dentro do ônibus, um homem tentava, com uma faca, matar uma mulher. O motorista foi obrigado a vir aqui para o quartel na Avenida Tiradentes. Assim que o ônibus chegou, começaram as negociações. Depois de 6h30, o homem se entregou e a mulher foi libertada. O homem foi levado ao 12º Distrito Policial e a mulher ao pronto-socorro. Um psiquiatra que conversou com o homem ainda dentro do ônibus disse que ele tem reações infantis, uma certa deficiência mental e que em momento algum disse por que sequestrou a própria mulher e o ônibus. Chico. É isso aí, Renato. Coisas crônicas da cidade grande. Crônica da cidade grande e da cidade violenta. E já estão sendo contados os votos nas eleições do Camboja, outro país que foi muito violento. Apesar da violência em algumas cidades, o comparecimento às urnas foi surpreendente. 90% dos eleitores votaram. O único incidente violento foi o ataque de guerrilheiros do Khmer Vermelho a uma cidade no norte do país. 10 pessoas morreram. Até o ano passado, o governo do Camboja, formado por uma coalizão, tinha 2 primeiros-ministros. Um deles, Hun Sen, depois o príncipe Norodom Ranariddh, mas prometeu entregar o poder se perder as eleições. Violência nas Filipinas. A polícia usou a força para dispersar manifestantes que ocupavam um prédio público no porto da Baía de Subic. Mais de 70 pessoas ficaram feridas. A polícia japonesa investiga uma intoxicação coletiva num festival em Wakayama. 4 pessoas morreram e dezenas foram hospitalizadas. A polícia suspeita que o envenenamento tenha sido criminoso porque encontrou cianureto na comida. Um austríaco é resgatado com vida depois de ficar 9 dias preso em uma mina na cidade de Lassen. Ele e outros 10 funcionários da mina ficaram presos por causa de um deslizamento de terra. O tenista Gustavo Kuerten conquista o Aberto de Stuttgart depois de mais de um ano sem título. Um ano. E a violência das torcidas no jogo entre São Paulo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro? Agora são 10:08. Veja o mundo